Boa noite, sejam bem-vindos ao canal Planeta Humanas. Esse canal foi criado com a intenção de trazer algumas dicas em relação às ciências humanas, como, por exemplo, história, geografia, sociologia, filosofia, assim como atualidades. A gente pretende no canal, além das dicas de como estudar esses conteúdos, a gente pretende também fazer algumas aulas curtas, de 5 minutos, com a intenção de contribuir com uma discussão, uma reflexão e um debate acerca das ciências humanas. E para iniciar, né, o canal com as nossas videoaulas, hoje a gente vai trazer um pouco de como estudar e como entender a história do Brasil. Então, a gente pensa o seguinte: a história do Brasil, né, de acordo com os livros didáticos, é oficialmente colocada como o ano de 1500 e se estende até os dias de hoje. Bom, a primeira discussão que, claro, compete aos historiadores fazer é exatamente se a história do Brasil começa realmente em 1500 ou se já que haviam habitantes aqui, ela teria que ser retratada antes da chegada dos portugueses. Bom, isso é óbvio, né? Já haviam habitantes aqui, esse termo descoberta ele já está ultrapassado. Hoje a gente fala de descoberta do Brasil, entre aspas, porque se você descobre algo que já existe, esse algo não é uma descoberta. Pois bem, pegando dentro da lógica das questões de vestibular, Enem, que abordam a história do Brasil e que trabalham desde as grandes navegações, ou seja, chegada dos portugueses, nós temos um esquema aqui bem fácil para quem quer começar a entender a história do Brasil. Seria mais ou menos o seguinte: aqui do lado vocês vão acompanhar a história do Brasil, então, colocada de 1500 a 2019, ela é dividida didaticamente em 3 períodos, que seriam eles: o Brasil colonial, o Brasil império e o Brasil república, que se estende até os dias de hoje. Bom, como a gente organiza essas datas e como que a gente organiza os nossos estudos? O Brasil colônia, ele começa em 1500 e se estende até 1822, quando o Brasil ficou independente de Portugal. Pois bem, assim que fica independente, o Brasil se torna o quê? Se torna um império. O Brasil, então, vai ter seu segundo momento na história como Brasil Império, que vai de 1822 a 1889, quando Dom Pedro II sofre um golpe, ou para alguns, né, sai do trono por bem, e se inicia então o período republicano do Brasil, ou seja, com presidentes agora, que vai de 1889 a o ano de 2019. Bom, didaticamente nós temos esses 3 períodos. Claro, para estudar a história do Brasil, enxergando por esses 3 períodos, a gente seleciona um deles e faz esse estudo mais aprofundado, cada qual com a sua importância. Para essa dica de hoje, então, a gente quer deixar assim esse esboço do que seria o estudo da história do Brasil, obviamente pegando de 1500 para trás e entendendo que havia toda uma questão, né, de habitantes já na nossa região, porém não relatadas essas histórias, e de 1500 para frente entendendo esses 3 períodos: Brasil colônia, que desde o período das grandes navegações e a descoberta dos portugueses até o ano de 1822, Brasil Império, de 1822 a 1889, e o Brasil República, né, com a sua sucessão de presidentes, que vai de 1889 ao ano de 2019. Isso se, né, a gente não tiver uma mudança aí, ter um outro tipo de sistema, né? Então, por isso que a gente fala que até o ano 2019, a gente então encerra essa primeira dica de história do Brasil. Nas próximas aulas ou dicas, a gente volta a falar um pouco mais aprofundado aí desses temas, tanto da Brasil Colônia, Brasil Império e Brasil República. Por hoje fica essa dica aí. A gente vai estar sempre por aqui
E então, mais uma vez, bem-vindos ao Planeta Humanas. Um forte abraço.